Cruzeirão pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira. O jogo é contra o Vitória da Bahia. Como é que tá a preparação do Cruzeiro? Qual será o time montado pelo técnico Leonardo Jardim? Quem tem as informações do Cruzeirão nesta terça-feira no Rádio Esportes é o Emerson Pansieri. Me conta tudo, Pansi. Um abraço, bom dia. Chega mais, Emerson. Vamos lá, Thiago, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, 12h18, eu falo do Cruzeiro, em nome de Sócios 5 Estrelas, você acessa sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 e assim você pode apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo, você vai ser sócio do Cruzeiro, vai acompanhar os jogos, tem benefícios, acesse aí sócio5estrelas.com.br. Um abraço também pro Simões, pro Alê, quem nos acompanha ouvindo o Rádio Esportes, o Cruzeiro, que hoje já treinou, já fez um trabalho na Toca da Raposa, e o Cruzeiro que teve o Caio Jorge também sendo a grande novidade da atividade dessa segunda. Hoje também o Caio Jorge participando desse treino, né? Até porque não tinha nenhum tipo de problema pro jogo contra a equipe do Vitória. É muito mais na semana passada aquele controle de carga, aquela melhoria da parte física. Jogador que tá voando no Campeonato Brasileiro. São 8 gols em 10 jogos, 2 assistências no Brasileirão. E aí o compromisso importantíssimo, como você bem descreveu, Thiago, é o Cruzeiro lutando por essa ponta da tabela, querendo essa primeira posição do Campeonato Brasileiro, querendo chegar aos 26 pontos no Campeonato Brasileiro e emplacar a 8ª vitória na competição. E aí, o técnico Leonardo Jardim, o Mister, precisa fazer uma alteração na equipe. O Christian tá fora do confronto, não enfrenta o Vitória. Um desses jogadores, né, que busca essa posição é o Marquinhos. Ele que foi agora contratado em definitivo do Arsenal até 2028. O Cruzeiro adquiriu esse jogador, 3,5 milhões de euros parcelados. Cruzeiro fazendo então já essa contratação com o aval do técnico Leonardo Jardim, quis também avaliar o jogador. Ele chegou por empréstimo ainda quando o técnico era o Fernando Diniz, tinha atuado com o Fernando Diniz lá no Fluminense, mas agora tem essa missão de ser contratado pelo Cruzeiro. Até falou também nas redes sociais do Cruzeiro, né? A alegria, a satisfação de ser jogador do Clube Celeste. É um dos que disputa a posição. Coloquei o Marquinhos. Outro que poderia disputar a posição é o Eduardo. O Eduardo faz várias funções nesse meio-campo do Cruzeiro. Então, o Mister está pensando qual vai dar o melhor encaixe a essa equipe do Vitória, para esse duelo contra o Vitória. Lembrando que o Vitória contra o Corinthians jogou no esquema mais fechadinho, 3 zagueiros. Será que ele vai adotar, o Carpini vai adotar esse esquema contra o Cruzeiro? Enfim, são situações que estão sendo analisadas na Toca da Raposa. Thiago. Ale Oliveira, dessas opções aí citadas pelo Emerson Pansieri, o Vitória vem numa situação delicada lá na Bahia, né? O Carpini bastante pressionado, mas é um jogo para dar uma arrancada, né, Ale? E outra coisa, você passar aí 30, quase 40 dias na liderança do campeonato é um conforto a mais, né, Ale? Um afago aí pro ego e, claro, pra matemática também, Cruzeiro na ponta do campeonato. Como é que você projeta esse jogo com o Vitória, Ale? Aliás, o futebol é maravilhoso, né? A melhor coisa para se fazer de roupa é o futebol. Porque se você falasse para alguém, depois daquele jogo contra o Muxuque e Runa no Mineirão, em que o Cruzeiro foi derrotado, que ia terminar essa fase da competição do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro na liderança, o cara te internava. Não, se fosse aquele lance de aposta, né? A odd seria 3 mil, a odd pro Cruzeiro ser líder. Assim, por mais impressionante que pareça, nem o Simões poderia falar uma coisa dessas. E olha que ele fala coisas não fala isso, bem cara. absurdas. Respeita o coleguinha, não, tudo amigo. bem, isso foi um parênteses. Mas de qualquer maneira, sim, eu acho que o Cruzeiro, conseguindo esse objetivo, ele vai para as férias diferente, né? E depois também na reapresentação, acho que o astral é completamente outro, né? E a expectativa é que isso aconteça, porque o Vitória, se você contar a eliminação na Sul-Americana, o Vitória foi desclassificado nessa fase de grupos aí da Sul-Americana, já não vence há 4 partidas. Embora o último jogo tenha sido considerado um bom resultado, que foi contra o Corinthians fora, esse que o Pansi falou, mas são 4 jogos sem vencer por todas as competições.
E o Cruzeiro tá vivendo uma fase incrível, maravilhosa. Eu acho que para ficar mais simples, o Marquinhos pode fazer essa substituição aí do Christian, porque daí o Marquinhos tem essas características de jogar pelo lado, de recompor. É um jogador que também é agressivo quando tem a bola. Então acho que para ficar mais simples, seria o Marquinhos mesmo. Agora, se você quiser dar um tom, uma cara mais ofensiva pro time, mas aí você tem que mudar o esquema, você poderia pensar assim no Gabigol, viu, Thiagão? O Ale Oliveira falou, o Alexandre Simões, sobre o Marquinhos, né? Essa possibilidade agora contratado, contrato renovado, permanência garantida, até para a utilização dele, Marquinhos, para o treinador é mais confortável e para o Marquinhos, né, ganhar confiança, sabendo que agora tem um plano de carreira, algo pronto para ele a longo prazo, é também mais importante. Talvez ele ganhe na concorrência alguns passos em função dessa permanência de contrato renovado, né, Simões? Sem dúvida, Thiago. Essa segurança, né, ela dá ao jogador uma condição de tirar uma preocupação, né? Sem dúvida que o Marquinhos vivia esse momento de preocupação, porque se completa 20 jogos no primeiro semestre, o Cruzeiro tem que pagar um valor ao Arsenal, então não vamos colocar para jogar, não leva nem pro banco, e isso frustra o jogador, né? Porque o time vivendo um momento bom, e ele vendo a oportunidade passar, porque ele não poderia jogar por causa de um contrato mal feito lá atrás, quando ele veio por empréstimo, né? Então, quer dizer, é um Marquinhos renovado. Agora, o Cruzeiro vai encarar um cenário bem complicado e de muita pressão, por dois aspectos. O primeiro deles, que o Vitória, se perder para o Cruzeiro, dificilmente ele deixará de entrar para a zona de rebaixamento. Tá? Ele entra por causa de um jogo entre Fortaleza e Santos. Então, quer dizer, a chance de o Vitória não vencendo o Cruzeiro, de ir para a zona de rebaixamento, ela é muito grande. E passar essa pausa da Copa do Mundo de Clubes, um mês, ou abrindo a tabela de classificação e vendo, sei lá, no vermelhinho, é complicado, né? Vai gerar uma pressão desnecessária. E o outro ponto é que o Cruzeiro é o time que não perde para o Vitória na Série A há mais tempo entre todos os integrantes da Série A. Desde 2010 o Vitória não vence o Cruzeiro. E isso está sendo muito badalado lá em Salvador. E a gente não pode negar que isso vira um motivador. Claro que para o Cruzeiro também o nível de motivação é muito grande, poder assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Vitória tem esses dois aspectos. E na questão dos 3 zagueiros que o Pansieri destacou, Thiago, uma ausência que para o torcedor do Botafogo não fazia muita diferença, mas pro do Vitória agora faz e pro do Goiás fazia. Lucas Halter, né, o Pansieri? Recebeu o 3º amarelo no empate contra o Corinthians e é o principal zagueiro do Vitória hoje. Então, pro Carpini ter esse esquema de 3 zagueiros aí, ele não vai ter o seu líder da zaga. Talvez possa ser uma questão aí que o Cruzeiro pode explorar nesse jogo do Barradão. É isso, eu tô